Meus amigos, muito bom dia. Estamos aqui com o Nicodemos e seu companheiro para lhes contar parte da nossa história. Eu nasci em Lorena no ano de 1930 e me dediquei muito às coisas da minha cidade, ao esporte, à música, à política, na área da justiça. Eu fui presidente da Corporação Musical Mamed de Campos por 32 anos. Do Esporte Clube Epacaré, lá eu vivi mais de 50 anos e fui presidente do clube por 15 anos seguidos. Pertenci também ao Corpo de Jurados de Lorena por 10 anos. Fui presidente da Comissão de Festas da Padroeira Nossa Senhora da Piedade. Participei como presidente da Comissão de Revitalização da Estação Ferroviária de Lorena. Comissão esta que acabou por construir aquela praça que tem hoje lá na estação. E na época era prefeito o doutor Aloysio Vieira, que me deu a comenda Bernardo José de Lorena. E baseado nisso, principalmente na minha estada lá no Epacaré, desde o tempo do infantil, eu resolvi, agora em função dessa pandemia, que nos obrigou a ficar de castigo em casa, há um ano e pouco atrás, eu resolvi, então, coletar todo o material que eu tinha, histórico e fotos, e resolvi, num livro, contar a história do Esporte Clube Epacaré, que está aqui. Este livro é um resumo, um apanhado daquilo que eu pude viver, presenciar e participar na história do Índio do Vale, que infelizmente, por obra de má administração, depois de alguns anos, de pessoas irresponsáveis, acabou o Esporte Clube Epacaré tendo que ir a leilão. E com isto, a história do Epacaré termina por aí. Então, eu gostaria que os senhores leitores, aqueles que tiverem acesso a esse livro, pudessem fazer uma análise de quanto foi importante na vida de Lorena o Esporte Clube Epacaré, fundado em 7 de setembro de 1914, e que por ali passaram vários e grandes personagens da história de Lorena. Pessoas humildes, pessoas de mais posse, empresários, e até que chegou a nossa época, em 1968. Assumimos lá sem ter, na época, condições de assumir compromisso dessa natureza, porque eu era diretor de escola lá em Canas e não tinha tempo para mais nada. Mas mesmo assim, nós conseguimos arrumar tempo e, o mais importante, consegui formar uma equipe de companheiros do mais alto prestígio, da confiança e do interesse em servir a causa do Esporte Clube Epacaré. E aqui está isto registrado nesse compêndio que nós chamamos Epacaré, Memórias de um Clube do Coração. Façam os senhores, aqueles que tiverem acesso a ele, uma leitura criteriosa, uma leitura vagarosa, atenciosa, e vejam a importância que representou para Lorena
na área esportiva e até social, este Clube do Coração. O senhor podia contar um pouco da história da foto do pai do Pelé, né? Que jogou no Epacaré aqui em Lorena, e o senhor tinha uma foto histórica aqui dele no Epacaré. Foi em 1940. Houve uma reforma no estádio General Afonseca pelos diretores da época e, através desta reforma, contrataram o Fluminense Futebol Clube do Rio de Janeiro, tricampeão carioca na época, que aqui veio com todos os seus titulares, inclusive 5 ou 6 titulares da seleção brasileira. E naquela época estava muito em evidência o futebol no sul de Minas. E chegou ao conhecimento desse triunvirato que ali estava um dos maiores artilheiros do Campeonato Sul Mineiro, que era o Dondinho. Dondinho veio a ser pai do Pelé. E ele estreou, juntamente com mais 4 companheiros, aqui no Epacaré, contra o Fluminense do Rio. Ele não trouxe a esposa para cá porque ela estava esperando uma criança, e que nasceu logo depois, e com o correr do tempo veio a ser o Pelé, o maior jogador do mundo. Eu mandei ao Pelé uma foto do pai dele, o Dondinho, com a camisa do Epacaré. E ele me respondeu por ofício. E esse ofício está fotografado e gravado nesse documentário. E, com o correr dos anos, lá por os anos de 1952, está aqui no livro, o Pelé também esteve aqui, jogando no campo do Epacaré contra o Epacaré. Ele veio na seleção do 2º Exército, que estava em excursão, em treinamento para um campeonato na área militar lá em Santos. E ele esteve aqui no 5º BIL, hospedado aí com a seleção do Exército, e fez um amistoso contra o Epacaré aqui em Lorena. E depois, na semana seguinte, lá em Piquete contra o Estrela. Então, eu falo aqui no livro que pai e filho estiveram aqui no Epacaré. E eu digo lá, um a favor, outro contra. Tá? Além de tudo, também aqui no livro consta a presença dos maiores clubes do Brasil, de Rio e São Paulo. Tá? O Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo estiveram aqui numa mesma época. O Fluminense do Rio, o Botafogo do Rio, que esteve hospedado aqui na Fazenda Mondesir durante 12 dias e fez um treinamento aqui de férias e fez um amistoso contra o Epacaré. Consta tudo aqui no livro, com detalhes direitinho. Tá? Então, eu presenciei a estreia do Dondinho com a camisa do Epacaré. Eu tinha, na época, 10 anos de idade. Me lembro certinho disso. Este livro aqui contém grande parte da memória que a minha padroeira, minha Chica, me ajudou a lembrar. Hoje eu posso afirmar que o conteúdo desse livro foi efeito de praticamente 60% de memória, recordações da época que a gente era criança, era mais adulto,
E eu tenho também, sem querer me esnobar, evidentemente, mas eu tenho uma vivência no Epacaré desde o tempo do infantil, do juvenil, do amador, como diretor de futebol e presidente do clube durante 15 anos. Isso tudo está aqui reunido neste livro que meu neto, houve por bem de dar o nome Epacaré, Memórias de um Clube do Coração. Seu Adolfo, aproveitando que o senhor está falando do futebol, né? Falou do Pelé, falou do pai do Pelé, eu vi que no livro cita que o senhor foi narrador esportivo. Então, o senhor podia contar um pouco dessa experiência, um homem da educação, diretor de escola, mas com essa experiência que a gente sabe que teve na cultura durante mais de 30 anos na Mamed de Campos, que teve no esporte, mas a experiência como narrador esportivo, tenho certeza que traz uma história um pouco diferente para o senhor contar. Bom, também consta aqui parte disso que você acabou de me perguntar. Eu fui, sim, narrador esportivo da Rádio Cultura de Lorena, da Rádio Piratininga de Guaratinguetá, da Rádio Difusora de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. E depois passei na área de comentarista. Nesta função, eu acompanhei com meus companheiros da época, Ronald Gomes, Miguel Marcondes e outros, né? O Epacaré durante muito tempo em muitos lugares. E tive a felicidade de lançar, como repórter de campos, o famoso Juarez Soares, que começou comigo aqui na Rádio Cultura de Lorena. E com isso nós tivemos oportunidade de conhecer muitos lugares, diversos clubes, e sempre trazendo de onde fosse as notícias do Epacaré, os jogos do Epacaré. Nessa área de radialista, narrador esportivo e comentarista, eu estive por volta de uns 10 anos aproximadamente. E foi uma ótima experiência, porque o rádio é um comunicador de excelente qualidade. E as pessoas diziam na época, o Bichara Boeri, que foi gerente da Rádio Cultura aqui, um excelente radialista, um dia ele reuniu a equipe e, porque um dos locutores de estúdio falou alguma coisa errada e ele estava ouvindo. Então, ele reuniu os locutores todos e disse assim, aliás, eu nunca mais esqueci, já que nós estamos tocando nessa área de comunicação, ele disse o seguinte, vocês estão atrás de uma latinha. O microfone parecia uma latinha. E do outro lado tem uma multidão que está ouvindo. Alguns estão prestando atenção. E, então, precisa muito cuidado no que fala e como fala. E o rádio, então, foi para mim uma grande escola, no sentido de ter cuidado com aquilo que falava, como falava. E eu tive a oportunidade de andar ao lado do Epacaré, pela Rádio Cultura de Lorena, com a assessoria do Gilberto Ferretti, que muita gente conheceu, transmitindo os jogos do Índio do Vale. Eu confesso que a música eu não consegui aprender a tocar nenhum instrumento. Eu era presidente do Epacaré quando um grupo de músicos da Mamed de Campos me procurou lá no clube. A Mamed estava de portas fechadas durante 3 anos. O presidente da corporação, na época, era o meu amigo Celso Areco. Celso Areco
era, inclusive, muito ligado a todas as coisas de Lorena, inclusive do Epacaré. Mas não sei por que razão ele deixou a banda 3 anos sem atividade. E eu então argumentei com os músicos que não era a minha área, a minha seara. Eu depois marquei com eles uma outra reunião, lá na própria Mamed de Campos, e acabei sendo levado pelo entusiasmo daqueles músicos que estavam com vontade de voltar à atividade. E com isso nós nos reunimos. O prefeito na época era o Carlos Marcondes, que deu uma atenção muito especial a todos nós, mandou consertar os instrumentos em São Paulo, que a maioria estava danificada, e recomeçamos a história da Mamed de Campos. Eu, que não entendia nada de banda, não é? Reuni os diretores de banda aqui da região que estavam em atividade, como Aparecida, Guaratinguetá, Cruzeiro, Taubaté, Piquete, e fui ouvir deles como é que a coisa funcionava. E cheguei para uma reunião aqui em Lorena. Eu, então, pela história de cada um, eu pude perceber que tudo era a mesma coisa. Banda era uma atividade desempenhada pelos músicos mais antigos, alguns até aposentados de bandas militares, e as dificuldades eram as mesmas, né? Instrumental já antigo, falta de apoio das autoridades, falta de reposição de músicos. Então, baseado naquilo, eu consegui concatenar as ideias e criei uma escolinha de música, de formação de novos músicos, gratuito. Fui ao prefeito da época, que era o senhor Carlos Marcondes, pedi o apoio dele, procurei alguns amigos para colaborarem com a banda, e os próprios músicos se juntaram, escolheram o regente, e a partir daí a banda funcionou durante 32 anos sem nenhuma interrupção, e formamos mais de 15 músicos para a banda do Quinto Bill, para a banda da Aeronáutica em Guaratinguetá, e 2 para a banda da Marinha no Rio de Janeiro. Então, aprender a tocar instrumento eu não aprendi, mas pelo menos administrei com muito amor, com muito carinho, aquela entidade. A minha atuação no magistério de São Paulo, eu fui professor estadual, diretor de escola por concurso, supervisor de ensino por concurso, durante 32 anos. E a primeira escola como efetivo, que antes já era substituto, andei por município de Cunha como substituto, no Quilombo, aqui em Cachoeira, aqui em Lorena. Na época tinha que... a gente passava por um período que cada dia que lecionava ganhava um ponto. E a partir de um certo momento, de acordo com os pontos, a gente era chamado para escolher cadeira, como se falava. Escolher cadeira significava ser efetivado no magistério. Eu me efetivei em Andradina, no grupo escolar da zona rural, lá em Andradina.
Por lá, eu permaneci 3 anos e meio. E lá eu fiquei conhecendo uma professora que veio a ser a minha esposa. A professora Lígia, que faleceu já há 5 anos atrás. Foi a minha grande companheira, não só em casa, como esposa, como dona de casa, excelente professora, mãe de meus 3 filhos, a Rita de Cássia, o Riva e a Carmen Lígia. Essa mora hoje em Brasília. Todos estão casados, constituíram família, e eu estou aqui com a graça de Deus, né? Hoje, agora recentemente, 1º de agosto, eu completei 91 anos, mas Deus está sendo bom comigo, está me conservando aqui com saúde, com lucidez, mas a minha família me ajudou muito. Meus filhos entenderam, está aqui no livro também, entenderam que eu era o presidente do Epacaré, mas não era dono. Então, pelo estatuto e o regimento interno, tudo que podia para todos, podia para um. Não havia regalia nenhuma, né? E lá eles cresceram, tornaram epacareanos também. A minha senhora me ajudou muito lá na atividade, na época. E quando a gente se dedica de corpo e alma a alguma atividade, em primeiro lugar, quem sofre as consequências é a família, que a gente passa a se desdobrar em horários e esquece um pouco da família. Isso aconteceu comigo. Esquecer no sentido de dar apoio, de um passeio, né? A gente estava envolvido nas coisas da coletividade. Mas eu agradeço e tenho aqui registrado todo esse agradecimento. E a minha senhora falecida, e que trabalhou em muitas outras atividades além do magistério, que ela foi professora efetiva aqui em Lorena. Ela ajudou também a dona Mariazinha, lá naquela ação social, tá? Eu pude fazer alguma coisa pela minha cidade, foi também pelo apoio que eu tive da família. E a família está sempre em primeiro lugar. Essa história vem de muito longe. A minha mãe, falecida, era natural de Caxambu, em Minas Gerais. E Baipindi, que é a terra da Inha Chica, onde ela se fez, inclusive foi considerada beata, mas a vida dela desde menina foi lá em Baipindi. E Baipindi fica a 5 quilômetros de Caxambu. E a minha mãe nasceu e foi criada em Caxambu. E como moça, depois, ela mudou de lá. Mas ela não chegou a conhecer a Inha Chica pessoalmente, porque a Inha Chica já havia falecido. Mas ela contava as histórias da Inha Chica para nós que éramos crianças, né? O fazendeiro, por exemplo, perdia lá uma reis, não sabia onde encontrar, ia conversar com a Inha Chica e ela indicava que ele procurasse em algum lugar. Isso aí tem um nome que me fugiu na época, agora no momento, né, uma espécie de adivinhar, né? E a Inha Chica era pobre, analfabeta, muito devota de Nossa Senhora. E ela atendia todo mundo. Aqui
na história dela, diz que ninguém saía da casa dela sem um prato de comida. E ela, como devota de Nossa Senhora, ela dizia, eu não sou santa, eu rezo e Nossa Senhora me atende. E a gente ouvindo toda aquela história sobre a Inha Chica, que a minha mãe contava, nós acabamos absorvendo esta devoção à Santa Inha Chica. E eu tenho, ao longo dos anos, tenho conseguido muitas graças dela. Inclusive aqui em Lorena tem alguns amigos também que já me disseram a respeito. Hoje ela é uma beata. E eu fui com 2 sobrinhos meus, 2 netos, por sinal, eu fui na beatificação dela lá em Baipindi, há alguns anos atrás. E eu carrego essa devoção que tem me ajudado muito, porque nós no mundo, temos que crer, acreditar em alguma coisa. E eu creio piedosamente na Inha Chica, que me ajudou a relembrar fatos que constam desse livro. Eu tenho a impressão de que isso vem desde o tempo do berço, né? A minha família, meu pai era fazendeiro aqui em Lorena, a minha mãe dona de casa. Nós fomos criados na época que hoje não se aconselha isso, nós fomos criados num regime de que todo mundo é bom, que não tem ninguém ruim no mundo. Mas hoje é o contrário. E dentro dessa filosofia, nós procuramos adotar esse princípio. Podendo ajudar as pessoas, nós estamos prontos a isso. Mas acontece que, após o casamento, em primeiro lugar, evidentemente, a família, a nossa família. E paralelo a isso, não é em segundo lugar, paralelo a isso, a atenção aos outros. E foi o que nós procuramos, foi a filosofia de vida que eu procurei adotar, não é? Sem descuidar da família, procurar ajudar, auxiliar e ajudar as pessoas, as outras pessoas. E procuramos, evidentemente, fazer uma roda grande de amigos, de pessoas que nos acompanharam, que dividiram conosco a responsabilidade no clube. Procuramos fazer da nossa profissão de professor, né, o melhor possível, dar de nós tudo aquilo que pudéssemos fazer com que os nossos alunos também se tornassem pessoas de bem. E dentro dessa filosofia de participarmos da vida coletiva da nossa cidade, dos lugares onde andamos e tivemos oportunidade de servir, essa filosofia de não descuidar da família, mas também dar atenção a todos aqueles que nos procuravam sempre. Foi dentro disso que nós caminhamos nesses anos que se passaram.